Era pra fazer o corte aí só pra ele se lascar na edição? Ou ajudar, sei lá, enfim. Não, porque já vim direto o áudio pra câmera. Ah, que droga. Deu ruim. Enfim, mas vamos lá. Hoje vou estar lançando uma pergunta para vocês. Não é, eu vou mostrar alguns exemplos, já já vou entrar mais detalhes, mas vou lançar uma pergunta para vocês desde agora. Por que existem atletas assim? Existiam atletas assim, perdão, no passado e não existem hoje? Mas agora eu vou discorrer sobre. Seguinte, vamos estar vendo algumas coreografias, tá? Somente algumas, de alguns atletas muito famosos justamente por se apresentarem muito bem. E é isso que eu quero saber de vocês. Por que que antigamente a galera se importava tanto com as poses, se importava tanto com a coreografia, e hoje em dia, acho que dá para contar nos dedos de uma mão nomes de atletas que fazem, que representam realmente o que é o fisiculturismo no quesito coreografia e até mesmo em poses para palco. Como assim? Quero que vocês coloquem aqui embaixo nome de no mínimo 5 atletas, entre homens e mulheres que realmente se preocupam com coreografia nos dias de hoje. Pode ser brasileiro, americano, iraniano, não importa. Vocês vão ver que fica difícil lembrar de vários nomes. Já na Golden Era, na época até antes do Arnold, mas do Arnold para frente, a importância com a coreografia, a importância de se apresentar muito bem, a importância com as poses era levada muito mais a sério. Era dado o devido valor para isso. Vou mostrar aqui para vocês algumas coreografias e nomes bem conhecidos. Talvez, não vou dizer o meu top 10, porque infelizmente eu não conheço todos os atletas de antigamente e de hoje, mas alguns atletas que na minha opinião posavam muito bem e que faziam coreografias muito bonitas. Vamos começar pelo Francis Benfato. Se eu errar algum nome, gente, me desculpa. O nome dele quem deu foi o pai e a mãe, não fui eu. Mas, vamos lá. Ele começa a coreografia dele bem plasticamente. Não vou estar soltando áudio, vocês sabem como que o YouTube funciona, mas vocês percebem que ele se preocupa até com o caminhar dele. Cada movimento que ele faz com o corpo está em exatidão com a ideia que ele quer apresentar no palco. Vou passar um pouquinho mais para frente na coreografia dele. Reparem o detalhe, o olhar para o chão, a expressão facial que o cara está tentando demonstrar em cada segundo. Ele encaixa as poses dele de uma maneira com que ele pareça uma estátua de tão belo. Por que que não temos isso hoje em dia? O que está faltando nos atletas de hoje em dia para se preocuparem exatamente com coreografias e com as poses de batalha? E se vocês repararem, a maioria dos atletas que eu vou estar mostrando aqui, todas as coreografias, todos os movimentos estão em conformidade com a música. Estão em conformidade com o que está tocando no fundo. Cada encaixe de pose tem conexão, ou seja, ele fez uma pose em pé, transitou para uma pose no chão, só que sem desarmar a sua pose, criando uma linha, uma trajetória do início, meio e fim de duas poses. Só que os caras fazem isso com toda a coreografia. Eles realmente se expressam com o corpo. Independente de, ele encaixou certo ou errado essa ou aquela pose. Mas toda a coreografia deles é como se fosse realmente um balé, uma arte, uma apresentação. A palavra em si, coreografia, aliás, vamos interagir com vocês. Vai dar ruim pra você ficar editando essas coisas, hein, meu amigo? Mas eu não tô nem aí pra você. Isso, analfabeto, coreografia. Vamos ver a definição de coreografia. Coreografia do Wikipédia, porque nós é bem brasileirão mesmo. Coreografia é a arte de compor trilhas ou roteiros de movimentos que compõem uma dança. Em toda forma de balé existe uma coreografia. E assim ele vem descrever um pouco mais sobre coreografia de balé, se é em grupo ou não. Mas é a arte de compor trilhas ou roteiros de movimento, ou seja, tem que ter uma linha lógica, tem que ter um início, meio e fim, que compõe uma dança, ou seja, sua coreografia em cima de um palco de fisiculturismo tem sim que parecer uma dança. Claro,
sabemos que é um campeonato onde você mostra seus músculos, onde você precisa valorizar cada músculo que você tem, mas tem que parecer uma dança. Então, não sei se vocês, quem não me segue já vai seguir, mas lá no meu Instagram esses tempos eu postei referente a um atleta que fez uma coreografia com detalhes um pouco mais pessoais. Muita gente ficou criticando a orientação, a opção sexual dele, mas esqueceram de avaliar a coreografia do atleta. Ele realmente estava dançando ali naquele palco. Tiveram alguns erros de pose? Sim, tiveram. Já fiz essa correção lá no meu Instagram, mas ele não fugiu da ideia do que era uma coreografia. Os movimentos tinham início, meio, fim. Os movimentos casavam com a música. E é isso que, se vocês repararem, agora eu vou estar com o Melvin Anthony, mais um atleta muito famoso pela sua coreografia, pela apresentação. Se você reparar, ele está seguindo a música, seguindo o flow de cada batida, mostrando o físico dele de uma maneira, eu diria até um tanto quanto poética, porque ele não tenta simplesmente fazer o básico. Ele tenta se expressar com o seu próprio corpo e com a música escolhida, com a ideia que ele quer apresentar em cima do palco, valorizando cada ponto do físico dele. Agora, vou perguntar mais uma vez para vocês, por que não temos isso hoje em dia? Eu posso estar dando a minha opinião rápida do porquê não temos mais isso. Concordem se quiser, mas simplesmente muitos atletas do fisiculturismo estão cagando para o fisiculturismo. Hoje, a mentalidade deles é treinar e comer. E esquecem que no fisiculturismo, em cima do palco, isso para o árbitro pouco importa. Vocês podem falar, mas o Coleman não posava bem e era campeão. Todos os adversários do Coleman treinavam muito suas poses. Por quê? Porque já sabiam que tinham aquele adversário. Já sabiam que tinham aquele cara para enfrentar. Ou eles se destacavam e tentavam ganhar nas poses, ou então, meu amigo, eles iriam perder de lavada. Acabava acontecendo? Acabava acontecendo porque o Coleman era realmente uma aberração. Porém, se eles não fizessem isso, além de não chegar perto do Coleman, eles ainda iriam perder para os demais. Hoje, não temos um Coleman em nenhuma categoria, na minha opinião. Ok, o Siban é muito bom, mas ele pode ser vencido. O Coleman já era mais difícil, não era qualquer um que ia bater ele, não. Na Open temos Derek Lunsford, temos o Chopin, que é o atual campeão, mas são atletas possíveis que tem uma chance de você vencê-lo, se você melhorar as suas poses. Ou seja, hoje, posar bem pode sim te dar um título muito mais fácil do que antigamente. Vai me dizer que enfrentar Dorian Yates era tão fácil quanto enfrentar o Chopin hoje? Podem me criticar, falar muita coisa, mas sabemos que o Dorian Yates colocou o fisiculturismo também em outro patamar. Coleman colocou num outro patamar onde só ele chegou até hoje. Então, se preocupem com suas poses, se preocupem com suas apresentações. Vou trazer agora para vocês um atleta muito conhecido, muito famoso, que ficou em segundo lugar no Mr. Olympia na Classic Physique, mas que a fama dele se começou com as coreografias. Claro que eu estou falando do Huff Diesel. Vamos dar uma olhada na apresentação dele no Olympia. Todo mundo acompanha. Se você reparar, o vídeo tem 2 minutos e 27. Ele começa a coreografia com 13 segundos de vídeo. Ele acaba a coreografia dele com 2 minutos e 13 de vídeo. Então deu ali uma média de 1 minuto e 40 de apresentação. Só que ele impressiona tanto, ele se preocupa tanto com cada detalhe da coreografia dele, que você fica preso e parece que passou em segundos. Como assim ele se preocupa com cada detalhe? Se vocês avaliarem, ele começa e termina os movimentos com a mão. Ele fez essa pose, jogou a mão aberta lá em cima, fechou. Vai desfazer, abriu a mão, girou todo o braço, fez todo o movimento e vai finalizando. Ele não deixa ponto sem nó.
Ele começa, abre a mão, fecha a mão. Por quê? Ele está performando todo o físico dele. Do início ao fim, do pé à cabeça. Tudo com cada beat da música. Eu vou soltar alguns segundos. Ô YouTube, pelo amor de Deus, não me derruba não. Ajuda eu aí. Só para vocês perceberem como cada batida ele encaixa justamente com a pose dele. Braço, braço. Perceberam que não tem nada desconexo, nada solto? Tudo muito bem coreografado? Então, como eu falava para vocês, esse é um atleta que ganhou sua maior notoriedade com as coreografias. Claro, tem um físico muito bom, não é à toa que ele ficou em segundo lugar no Mr. Olympia na Classic Physique e não foi só uma vez. Então, realmente o físico do atleta é realmente muito bom, mas a fama dele se deu pelas coreografias, porque ele posava muito bem e porque ele de fato trouxe a verdadeira alma da Golden Era, que era se preocupar com as coreografias, com a apresentação, se preocupar com a essência do fisiculturismo. Fisiculturismo não é um campeonato de se mostrar, então você precisa se mostrar da melhor maneira. Outro atleta que também ficou muito famoso pelas coreografias e pelas tretinhas com o Phil Heath, Kai Greene. Não vamos falar das tretas agora, apesar que era bem engraçado. Sei gosta! Quem não gosta, meu gato? Quem não gosta? Mas o Kai Greene fazia uma apresentação no estilo dele, um pouco mais moderna, podemos dizer assim, se comparado à galera da Golden Era. A Golden Era usava mais músicas clássicas, movimentos mais artísticos e lento. Ele já veio numa pegada mais moderna, com movimentos de fato de dança que são aprendidos em estilos. Por exemplo, agora, nesse time, ele está fazendo um movimento de pop, que é o quê? Você dá leves travadinhas no corpo no ritmo da música. Isso é difícil pra caramba de se fazer, ainda mais no time da música. Só que ele fez isso com maestria num campeonato de fisiculturismo. Sim, também ficou famoso pela coreografia. E novamente, pela última vez eu quero perguntar para vocês, por que não vemos isso hoje em dia? Na minha opinião, puro desleixo dos atletas. A galera não quer mais se preocupar com isso, infelizmente. Porque sim, fisiculturismo é um campeonato de poses. Se preocupar com isso pode te dar o primeiro lugar. Vou usar um exemplo que nem estava na ideia aqui, mas me lembrei aqui agora. Tem um atleta brasileiro que ficou muito famoso, também top 3 do Mr. Olympia, e ficou muito famoso antes do físico, mas pela forma com que posava. Diogo Montenegro, um Men's Physique. Ele é um cara que, claro, não estou falando que ele posa mal, ou não estou falando que o físico dele é ruim. Falar de pose com o Diogo é burrice, porque ele realmente posa muito bem. Mas a fama dele se deu, primeiramente, pela qualidade das poses dele. Então você, jovem padawan, que quer estrelar ou ganhar mídias ou se destacar, que tal começar a investir nas suas poses, na qualidade da sua apresentação? Para que, assim como o Diogo, venha ganhar uma notoriedade em outro aspecto, não somente no físico. O físico vai ser consequência do seu trabalho na academia, mas as suas poses podem te trazer patrocínios, podem te trazer uma visibilidade, uma notoriedade no meio do esporte totalmente diferente do que se vê hoje, tá? Então, galera, o meu recado e a minha pergunta para vocês é: recado, trabalhem suas poses. Pergunta, por que, na opinião de vocês, os atletas não investem mais nisso? Não se preocupam mais com a qualidade da sua coreografia, seja em qualquer categoria, masculina, feminina, por que não temos isso hoje? Responde aqui para mim, deixa nos comentários também o que mais que vocês querem ver aqui no canal. Estou trazendo conteúdos mais informativos, um pouquinho mais de como o árbitro vê o palco, tentando ensinar o que eu sei do fisiculturismo para vocês, para que mude um pouco a visão e que vocês, quando vão assistir um campeonato de fisiculturismo, não olhem o atleta que você gosta.
mas comecem a avaliar o palco e entender por que o seu atleta ganhou ou até mesmo o porquê que ele perdeu. Comenta, compartilha com todo mundo, se inscreve. É isso, não deixa de mandar para todo mundo que eu tô precisando ganhar dinheiro com o YouTube. Pelo amor de Deus. Aí nesse Tá bom, vou seguir a cartilha. Manda sugestão. Manda sugestão do que vocês querem ver aqui. Qualquer tema, estamos sim lendo bastante. Eu vi que deixaram nos comentários, não me recordo quem, mas deixaram falando sobre atletas dos anos 70, 80, 90. Trouxe um pouquinho disso com as coreografias, então comentem o que vocês querem ver, porque sim, a gente lê e a gente quer trazer um conteúdo voltado para vocês. Fechou? É isso. Beijo, Pavan. Boa sorte para você, tá editando isso aqui. Beijo para vocês, gente.